Meus queridos amigos e irmãos, 19º dia da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Muito bom estarmos aqui. Eu já quero logo, antes que eu esqueça, pedir a você que desde o início da campanha, que teve alguma experiência, algo pessoal, Júlio, depois que eu comecei a campanha, eu estava orando por isso e Deus teve misericórdia e me respondeu. Ou seja, se você quer dar um testemunho, se você quer nos abençoar, nessa campanha, eu quero pedir a você que grave um vídeo na horizontal de no máximo 3 minutos. Não se preocupe aí que a gente faz a edição, tá bom? Só é importante que não passe de 3 minutos, então escreva direitinho antes de você, antes do que você for falar, para ter um roteirinho. E nos abençoe. Você pode mandar para o meu WhatsApp, ou então você pode mandar para o e-mail que fica como contato aí na descrição. É até melhor, porque dependendo do vídeo, o WhatsApp não vai carregar, vai ficar muito pesado. Então você pode mandar pelo e-mail. Amém? Então lembrando a nossa audiodescrição, a importância de fazê-la. Meu nome é Júlio de Carvalho, tenho 43 anos, sou membro da Igreja Batista Rosa de Saron. Sou um homem pardo de aproximadamente 1,80 m, sou calvo e uso cabelo cortado à máquina. Hoje estou com uma blusa social de brim, manga comprida, na cor bege e no fundo a parede branca, ok? E quero convidar já você a abrir em Efésios, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. É importantíssimo a gente lembrar que nesta semana, as devocionais, terceira semana, já estamos aí para concluí-la. Nessa terceira semana, o nosso direcionamento das devocionais é para o ministério sacerdotal do homem, mas é sobre o homem, não é só para homens. Então, mulheres, os jovens, o jovem aí, homem que quer casar, já vai aprendendo o que Deus espera de você e sua família, e a menina também, que tem pretensão aí ao casamento, já sabe aí as características de um homem de Deus. Amém? Então, Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4, diz o seguinte, a palavra de Deus: Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Louvado seja o Senhor pela palavra dele, lida ao nosso coração através do seu Santo Espírito. Eu quero falar com vocês hoje sobre paternidade. Ontem falamos sobre segurança e hoje quero falar com vocês, se Deus assim permitir, sobre paternidade. O versículo-chave destacado desse trecho das Escrituras que nós lemos é o verso de número 4, que diz: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Versão Nova Bíblia Viva. Seguindo as devocionais sobre o sacerdócio do homem na família, precisamos falar a respeito da paternidade. E, para entendermos as recomendações de Paulo aos irmãos de Éfeso, é imprescindível considerarmos o contexto familiar naquela época. É muito importante a gente saber isso, porque por mais que a igreja em Éfeso não sofria com influências religiosas, ela tinha influência cultural da época, cultural e social. E naquela época, a instituição família estava falida na cultura grega. Tanto na grega como na romana e também na judaica. Naquela época, o divórcio houvera se tornado algo comum entre os judeus. Para os gregos, a prostituição e o adultério foram normalizados. E para os romanos, toda essa decadência moral era exponencial,
como é que é o termo, perdão? Era exponencial, né? Era aumentada, diríamos assim, de forma vertiginosa. Então, esse é o cenário que a família encontrava-se. Por isso que Paulo, no verso 21 do capítulo 5, fala que deveria sujeitar uns aos outros, a mulher sujeitar-se ao marido, mas ambos sujeitando uns aos outros em amor. Porque, na verdade, as relações estavam extremamente estremecidas, né? A família sofria grandes ataques culturais da época. Então é nesse contexto que se desenrola essa carta do apóstolo Paulo. Para além de tudo isso, as más relações familiares eram inflamadas pela ingerência, ou seja, pela intervenção do Estado. E de que forma? Naquela época vigorava na Roma antiga a pátria potestas. Então, o que era a pátria potestas? Era uma espécie de um poder jurídico absoluto que era dado ao homem, ao chefe da família, de forma vitalícia, sobre aqueles do seu lar. Então o homem ele tinha autoridade para decidir o que fosse sobre a vida dos filhos e sobre a vida da esposa. Ele poderia se divorciar se ele quisesse. Ele poderia decidir se o filho ou a filha permaneceriam vivos. Ele poderia vendê-los como escravo. Ele poderia tomar toda e qualquer atitude que lhe conviesse. Ele poderia fazer a gestão, ou melhor, tomar para si o patrimônio dos filhos. Então, nesse contexto em que havia essa espécie de autocracia, né? O pai ali como aquela autoridade ditatorial tomando as decisões de tudo, isso estremecia cada vez mais os laços familiares. Por isso que Paulo diz, não irriteis os vossos filhos. Porque a relação, o parâmetro do amor para com os filhos, não é esse parâmetro de autoritarismo. Não é fazer uma intervenção. Você imagina decidir com quem o filho ia casar e os filhos. E depois de casados, ele ainda decidir sobre patrimônio, sobre qualquer coisa dos filhos. Para ter uma ideia, naquela época, quando nascia um filho, por conta desse regime aqui, né, como eu diria, essa relação de poder que o homem tinha, quando nascia o seu filho, a criança era colocada no chão. Se ele estendesse a mão, pegasse a criança e erguesse, significava que ele aceitou a criança e ela deveria viver. Se ele não fizesse aquilo, se ele rejeitasse a criança, era uma permissão para que a criança fosse morta. Então imagina um filho crescer nesse ambiente totalmente hostil, com o pai autoritário e intervindo em tudo que era na vida dele. Não tinha uma outra forma de não haver exatamente isso: irritação, ira, raiva, rancor dos filhos contra os pais. Mas a palavra do Senhor, na verdade, era o contrário, né? O parâmetro do pai não deveria ser o parâmetro do mundo. Mais interessante que, assim como na época do apóstolo Paulo, nós hoje sofremos com as mesmas questões. Aquelas estruturas, aquelas relações, né, e propósitos que tinha lá diluindo a família, elas provocam, o que provocavam antes, provocavam ainda hoje. Hoje as famílias continuam sofrendo com o divórcio, prostituição, adultério, violência e também a ingerência do Estado. O Estado hoje se mete em nossa vida, não para dar autoridade total e autoritária para o pai, mas na verdade agora ele quer retirar a autoridade. Amados, tanto a autoridade, entre aspas, autoridade, mas o autoritarismo como a ausência de autoridade, igualmente são muito perigosos para a relação entre pais e filhos. Né? Então hoje o Estado também quer ter essa ingerência sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Então, se por um lado lá era o autoritarismo, hoje é a ausência da paternidade que o pai tem em relação aos seus filhos. Então, isso tudo faz com que, na verdade, continue, né, essas estratagemas, né, estratagemas, essas armas do diabo, essas armas do inferno, como foi no passado, estão ainda aí até hoje, só
que eles tomam uma outra roupagem, né? É uma outra estratégia, entre aspas, ou parte de outra estratégia, mas com a mesma finalidade, que é destruir a relação do homem no seu seio familiar. Só que agora trabalhando a ausência do pai, ou seja, a ausência da paternidade. Agora, o sacerdote do lar, ausentando-se da sua responsabilidade, vai culminar também no caos no seu lar. Filhos, quando tem ausência da paternidade, filhos sofrem físico e emocionalmente com essa ausência paterna. Danos profundos no desenvolvimento infantil e na vida adulta. Geram sentimentos de abandono, insegurança, baixa autoestima, dificuldade de comportamento e, frequentemente, problemas de saúde mental. Entre as famílias da igreja do Senhor, a ausência paterna tem trazido danos que, sem a intervenção do Senhor, se o Senhor não intervier, vão mostrar-se irreversíveis. Filhos que abandonam a fé, enveredam-se para as drogas, praticam relações sexuais promíscuas, há casos até de suicídio, de tamanha afetação emocional nos nossos filhos. Instabilidade em relacionamento conjugal, né? Os nossos filhos saem de casa e vão para um casamento instável. Meninos, né? Homens frágeis diante das dificuldades, incapazes de liderar um lar, ausência de liderança, homossexualismo, tudo ou quase tudo em função dessa ausência paterna. Então a ausência paterna, ela vai causar tudo isso. Tem meninos aí hoje formados, ganhando até um bom salário, mas com medo de sair de casa e constituir uma família. Não tem segurança, não aprenderam a tê-la, Isso por conta da ausência paterna. Então, amados, a omissão, se lá no passado era o autoritarismo que afetava e prejudicava os nossos filhos, hoje é a ausência paterna, hoje é a omissão. Homens que deveriam governar o seu lar sob o governo do Senhor, no temor do Senhor, estão abandonando. E o que é pior, a ausência paterna, ela pode ser sim por uma orfandade. Por exemplo, você tem um menino que perdeu o pai morreu, é uma ausência paterna. A ausência paterna também pode ser por um abandono. Ou seja, o pai abandonou aquela família, deixou a mãe e os filhos e foi viver aí a aventura dele, perdida por esse mundo. É uma ausência paterna. Agora, a pior delas é a omissão, amados. A pior para o homem, porque ele está ali, ele está acompanhando, ele está vendo o progresso ou não progresso da sua família. E ele se ausenta da responsabilidade, ele foge, ele se acovarda, né? Por vários motivos possíveis. É a preguiça, é que não quer ter trabalho, é que, entre aspas, não quer se indispor, ou que na verdade também é um cara fraco, que constituiu uma família e hoje precisa se fortalecer no Senhor. Teve um lar desajustado, mas Cristo ajusta tudo, meu amado. Então entrega a sua vida ao Senhor, como diz o texto, né? Confia nele e muito mais ele vai fazer na tua vida e na tua família. Agora, o que não pode é você se ausentar da sua responsabilidade paternal, do seu sacerdócio, né? Lares desajustados estão aí pela omissão de muitos desses pais. Então, a nossa oração é que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe nessa missão sacerdotal. Vamos assumir a nossa paternidade. Ah, meu filho já é adulto, nunca fiz antes, não vai ser agora. Iluda-se você pensando dessa forma. Seu filho, por mais que ele não tenha tido essa referência, ele continua tendo desejo no coração. Principalmente se você buscar no Senhor, se você entregar a vida a Cristo Jesus e pedir ao Senhor essa orientação, a sabedoria e a força para poder viver a sua paternidade no lar. Amém? Então já falamos sobre segurança, falamos sobre pilares do casamento, hoje estamos falando sobre paternidade e, amados, ainda há muito do Senhor para sábado e domingo, né? A devocional de número 20 e a devocional de número 21 sobre o nosso sacerdócio no lar. Quero convidar você a orar nesse momento comigo, coloque-se de joelho em nome de Jesus, vamos pedir perdão ao Senhor por a gente ter abandonado ou se omitido nas vezes que assim o fizemos, e certamente o Senhor concederá graça e misericórdia. E vamos orar também pelos demais pedidos.
Querido Pai, nós nesse momento desta devocional, queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes, ó Deus, que abandonamos ou nos omitimos, ó Pai, no exercício da nossa paternidade. Nossos filhos precisavam de nós ali, os filhos meninos como referência, as filhas meninas como segurança, os meninos também como segurança. Mas, ó Deus, quanto dos nossos filhos meninos prejudicamos por não darmos esse exemplo, por não exercermos a nossa paternidade, seja em todo momento da criação deles ou até mesmo em alguns momentos. Queremos pedir perdão ao Senhor no nome de Jesus e que o Senhor, ó Deus, encontre em nós um coração quebrantado, um coração de fato arrependido, ó Pai, para que a gente possa, como diz a Tua palavra, alcançar graça e misericórdia. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos capacite e nos fortaleça para esse ministério. Ó Deus, isso é um presente do Senhor, sermos o sacerdote do nosso lar, aquele que cuida da manutenção do nosso lar, principalmente a espiritual, mas também a física, a biológica e a emocional. Ajuda-nos, Senhor, a exercer com plenitude, ó Deus, esse belo ministério que é o nosso sacerdócio no lar. Queremos, ó Deus, ser exemplos para os nossos filhos, principalmente para os meninos, ó Deus, que eles vejam em nós, em nome de Jesus, esse homem, esse varão, esse homem agarrado no Senhor, esse homem que ama a família, que cuida da família, que caminha com ele, ó Deus, que anuncia a palavra para ele, que instrui no caminho que ele deve andar, porque assim foi o texto lido, Senhor. Não irritar os nossos filhos, antes cuidar, admoestar, aconselhar no Senhor. Se a gente fizer isso, a gente não vai provocar a ira deles, não seremos autoritários, não seremos, ó Deus, maus com os nossos filhos, eles não se virão contra nós, antes, ó Deus, se virão até nós, para beber mais dessa fonte em nós que vem de Cristo Jesus. Pedimos a Ti, ó Pai, essa ajuda. Pedimos também para que quando o Senhor enviar, ó Deus, os meninos órfãos, as nossas igrejas locais e aqueles que já têm meninos órfãos, que o pai morreu ou que o pai abandonou, que a gente esteja preparado para abençoar esses meninos, para ser referência para eles. Ó Deus, não vamos assumir a paternidade literalmente, ó Deus, ali como o pai diante da lei, mas queremos assumir essa paternidade espiritual, daqueles, ó Deus, que vão tratar, que vão, ó Deus, ali fazer o curativo nas feridas, que vai ajudar nessa cicatrização, ó Deus, e no futuro isso serão marcas que apenas lembrarão para eles a vitória em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, carecemos do Senhor, da força do Teu poder, de tudo que o Senhor tem para nós, para que a gente possa exercer a nossa paternidade na plenitude que há em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amados, vamos seguir com fé. Paternidade, isso sim é coisa de homem. Não vamos abandonar a paternidade, né? Não vamos deixar os nossos filhos e filhas alheios ao cuidado, entre aspas, na verdade, a destruição desse mundo caído. Amém? Se Deus assim permitir, amanhã estaremos juntos em nome de Jesus. Amém.